Nós temos que esperar no Senhor, que dias melhores virão em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem um salmo que diz assim, que aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Nós temos que estar firmados na fé, não podemos nos abalar com as tempestades, com as situações que vão se apresentar, porque nós temos um Deus que luta junto conosco com as nossas causas, e com certeza, quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é... Qual que é o tema mesmo? Deixa eu ver aqui o tema que eu esqueci. Glória a Deus. O tema é arrependimento, irmãos. Arrependimento é o nosso tema de hoje. Arrependimento. O Senhor Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele pregava arrependimento. João Batista também. E é através do arrependimento, através do conhecimento da palavra de Deus, é que vem o arrependimento, é gerado arrependimento no coração do indivíduo, e ele se reconcilia com Deus, pede perdão, se arrepende, Deus perdoa, e essa pessoa, ela passa a andar com o Senhor Jesus. E Deus, ele deixa o perdão com o arrependimento para que nós possamos todos os dias estar sempre consertando a nossa vida com Ele. Sabemos que nós falhamos, erramos todos os dias. Não existe ninguém perfeito na face da terra. Todos nós somos humanos e cheios de falhas. E quando falhamos, quando deslizamos, nós temos que ir até Deus, nos curvar diante dEle, pedir perdão e se arrepender. Reconhecer que erramos, não esconder nada do Senhor, porque Ele quer ver essa sinceridade de nós. Ninguém esconde nada de Deus, mas eu não posso ficar em oculto. Se eu realmente errei, reconheci o meu erro, fiz algo que realmente Deus não aprovou essa minha atitude, eu vou diante de Deus: Pai, eu errei, pequei, me perdoa, me arrependo, e me ajuda, Espírito Santo, a não mais cometer esse erro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso se chama sinceridade, e ser humilde para reconhecer que nós erramos, em nome de Jesus. Só teve um perfeito aqui na terra, Jesus, um ser que foi homem, andou aqui na terra e nunca cometeu pecado. Fora desse, todos os seres humanos já nascem com a tendência para pecar. Mas Deus, por ser amor e misericórdia e compassivo, Ele nos perdoa todos os dias. A palavra diz que a ira dele dura só um pouquinho. Quando nós erramos, conscientes, Ele se ira. Mas a ira é só um momento. Quando nós reconciliamos com Ele, Ele passa a nos tratar como filho do seu amor novamente, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, porque a natureza dele é amor, e Ele não fica irado por muito tempo. Então, o perdão com o arrependimento, ele tem que estar todos os dias conosco, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, lá no 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo é o 14. Se a minha voz começar a falhar, é porque a minha garganta não está muito legal, mas com a ajuda do Espírito Santo eu vou até o fim, em nome de Jesus. Ainda tenho que dar uns glória a Deus muito grande aqui nessa noite, para poder a garganta ficar boa. Amém, amados? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aqui Deus está falando com Salomão,
aqui eu não vou ler o texto todo, mas só vou dar uma introdução para nós pegarmos o versículo 14. Aqui Salomão construiu o templo do Senhor, e aqui Salomão começa a fazer uma oração a Deus, e aqui Deus começa a falar com Salomão, e Salomão chega aqui no versículo 14, e Deus fala a Salomão o seguinte, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então aqui Deus, ele estava falando, que mesmo que a pessoa ela erre, mesmo que a pessoa falhe, mas quando ela chega aqui, ela reconhece, tem a humildade. Aqui ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro vem o que? A humilhação diante de Deus. A humilhar é você botar a boca no pó, dobrar aos pés do Senhor e reconhecer a nossa insuficiência espiritual, que nós não podemos fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Necessitamos da ajuda do Espírito Santo para que possamos ter essa humildade para reconhecer quando erramos. Quando erramos, nós nos humilhamos diante daquele que nos perdoa, aquele que a sua ira só dura um pouquinho, e aí ele já passa a nos amar novamente. Aqui tem o texto, aqui o primeiro texto diz, orar. O povo de Deus deve clamar, agonizando, pedindo-lhe misericórdia. Deve depender totalmente dele e confiar nele para a sua intervenção. A oração deve ser fervorosa e perseverante até Deus responder dos céus. Ou seja, quando nós precisarmos de algo, quando nós sentarmos na presença de Deus, nós fazemos uma petição para Ele, nós precisamos ser essas pessoas perseverantes na oração, não simplesmente orar uma vez e deixar para lá. Nós vamos ser essas pessoas que oram fervorosamente, aquela oração perseverante, enquanto não vê a resposta do Senhor, nós não vamos deixar ou desistir de orar por aquilo que nós estamos pedindo ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas orar com toda a humildade no nosso coração, sabendo que quando nós nos consertamos, pedimos perdão, nos arrependemos, Deus perdoou. Satanás não tem mais acusação contra nós. E aí é o momento onde nós perseverar na oração até ter a resposta dos céus, assim como a palavra diz, até Deus responder do alto as nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Não desista dos seus planos, dos seus objetivos. Colocou na mão de Deus, continue alimentando com a sua oração. Continua buscando a face do Senhor por aquilo que você colocou nas mãos dele. Deus não esquece, mas Ele quer ver a nossa perseverança, para que através da nossa perseverança e confiança nele, Ele vai nos dar vitória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nesse ano de 2024, todos nós temos sonhos, planos e projetos, e nós, tenho certeza, que todos já colocaram os seus planos, seus projetos nas mãos do Senhor. E nós temos que ter uma esperança viva no nosso coração, ou uma viva esperança, que Deus não deixa de ouvir as nossas orações. Claro, Deus ouve as nossas orações, mas nós não queremos só que o Pai ouça, queremos que o Pai nos responda em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós sabemos que Deus ouve, mas nós precisamos da resposta das nossas orações, que fazemos a Ele, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui ele fala de buscar a minha face, é isso que ele diz, se o meu povo se humilhar e buscar a minha face. O povo de Deus deve com dedicação buscar a Deus de todo o coração
e ansiar pela sua presença, e não simplesmente tentar fugir de adversidade. Ou seja, a adversidade, ela se apresentou, encara ela de frente e de cabeça erguida. O inimigo se mostrou que ele é o tal, o problema, ele mostra um problema do tamanho de uma formiga, mas para a pessoa que talvez está um pouco fraca na fé, o problema se parece um monstro, um gigante, encarar de frente. Não temer, porque o Paulo, ele fala lá em Romanos, que Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de fortaleza, é um espírito que nos fortalece para nós enfrentarmos as adversidades de cabeça erguida e não retroceder no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não retroceder. Os problemas se encaram de frente com a fé no Senhor Jesus, porque Ele não mudou. Esse nome Jesus tem todo o poder e foi dado para a igreja dele, para nós usarmos esse poder, encarar as adversidades, não importa qual seja, sabendo que nós sozinhos não vamos conseguir, mas nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nessa guerra, Jesus não perde nenhuma batalha, em nome de Jesus. Então o que precisamos é confiar nele, ter a humildade de reconhecer a nossa insuficiência espiritual, que nós necessitamos da ajuda do Pai para tudo que venhamos executar ou fazer em nome de Jesus. Não podemos agir como se nós não conhecêssemos ao nosso Deus. Deus, Ele ama o filho que obedece, e quando nós fazemos as coisas conforme Ele manda na sua palavra, não tem por que dar errado, vai dar certo, em nome de Jesus. E aqui, no final do versículo 14, ele fala de e se converter dos seus maus caminhos. Tudo isso aqui que nós estamos lendo está no versículo de número 14, nós lemos aqui agora. Se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus deve se arrepender com sinceridade. Olha aqui o arrependimento. O arrependimento, quando nós pedimos perdão para Deus, tem que ser com um coração sincero, um coração aquebrantado, arrependido de verdade, por nós termos feito algo que o Pai falou, isso eu não aprovo na sua vida. Se converter dos seus maus caminhos, o povo de Deus deve se arrepender com sinceridade, abandonar os pecados específicos e todas as formas de idolatria, renunciar o mundo e chegar-se a Deus, pedindo misericórdia, perdão e purificação. Quando erramos, está tudo escrito no versículo 14, o que é que nós temos que fazer. O texto, Deus já diz o que é que temos que fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, pedir perdão, se arrependeu, Ele perdoa, não faz mais isso, siga adiante. Vai cometer outros tropeços? Vai, mas não esqueça, vai tropeçando, vai se levantando com a ajuda do Senhor, Ele vai perdoando, vai abandonando aqueles erros para trás, vai seguir adiante, vai dar umas tropeçadinhas, vai se consertando, larga aqueles erros para trás e vai seguindo a Cristo, não deixa que nada impeça
Ou seja, não tropece e fique no mesmo lugar. Tropeçou, Senhor, me levanta, me dá fé, me dá ânimo, porque eu não vou ficar prostrado, porque a tua palavra diz, mesmo que eu caia, o Senhor me sustenta pela mão. Então estende a tua mão e me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, nas minhas piores situações. Eu sei que o Senhor jamais vai me abandonar, em nome do Senhor Jesus. Ele não abandona, irmãos, Ele nunca vai nos deixar perdidos no deserto. Às vezes Ele nos conduz para o deserto, para nos prepararmos para uma batalha maior e uma vitória maior, em nome do Senhor Jesus. Ele, que nem o Oséias, ele falava que Deus, Ele atrai o coração daquele filho que ama ao deserto, para que Ele possa lhe abençoar em nome de Jesus. Ao deserto, muitas vezes, Ele permite que passamos por algumas lutas, permite sim, mas isso não é porque Deus é mau, porque Ele sabe como trabalhar na vida daquele que realmente confia nele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, aí nós já vamos lá para o Novo Testamento. Segundo a Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, mas senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, veja que desde o começo, quando o Evangelho começou a ser ministrado pelo João, e depois Jesus assume o seu ministério, que é bradado para o mundo o arrependimento. É através do arrependimento que Deus perdoa o indivíduo. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Quando ouvimos a palavra, foi gerada uma certeza no nosso coração. Quando essa certeza foi gerada, gerou o que? No coração, um arrependimento. Por quê? Porque chegamos ao entendimento e sabemos aonde nós estávamos, e a situação que nos encontrávamos era de separação de Deus, e nós sabemos que se continuasse naquela situação, se não nos voltasse para Deus, não teria salvação para nós. Então, nos voltamos para o Senhor, nos arrependemos, pedimos perdão, Ele nos perdoou, e estamos aqui hoje, na sua presença, com a certeza no nosso coração, que oramos, Ele nos ouve e Ele nos responde, em nome de Jesus. O arrependimento não pode fugir das nossas vidas, momento algum. Arrependeu, errou, repito, pede perdão. Se arrepende. Quando arrependemos, nós lembramos que aquilo não faz mais parte da minha vida. Abre mão daquilo, Deus me perdoou, passou a borracha, o inimigo não vai mais me acusar por aquilo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 4. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4. Mateus 4. Pega o versículo 12 ao 17.
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, fez lembrar agora da série que a gente está assistindo, a prisão de João. João foi preso. Isso na série, e isso aqui aconteceu, está aqui na Bíblia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. E aí o versículo 16 e o 17 diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados em região e sombra da morte, a luz raiou. Dá uma parada no 16, nós já vamos para o 17. O povo que estava assentado aonde? Na região e sombra da morte. A luz raiou. Que luz era esta? A palavra, o verbo vivo, Jesus. Esta mesma luz que brilhou na vida daquele povo que estavam desesperançados, que estavam, muitos nem imaginariam que está vivo para esperar, para ver o Salvador face a face. O maior privilégio desse povo, de abraçar Jesus. Às vezes, irmãos, a gente assiste uma série, aí você vai vivendo a série, você a gente que conhece as passagens na Bíblia, você vê que é algo que não tem como você não derramar lágrimas. A humildade daquele ser, a afronta que ele sofria, e ele não discutia com ninguém, humilde, manso, botando as palavras no lugar certo, sempre trazendo a paz. Enquanto era perseguido, ele sempre manteve os seus discípulos ali: calma, tenham calma, fiquem tranquilos. E ali aquele povo que estavam ali, muitos já estavam ali, perderam a esperança, muitos doentes, muitos enfermos, endemoniados, pessoas que andavam no deserto, se arrastando, possessas de demônios, que nem a história daquele homem do tanque de Betesda, que fazia 38 anos, aleijado, vivia deitado no leito lá há 38 anos, e aí Jesus chega e aponta para ele: chegou o seu dia, chegou a sua hora, 38 anos, ele poderia jogar a toalha e falar: Deus não olha para mim, Deus esqueceu de mim. Por isso que a palavra diz: ore, persevere na oração e não desista, porque é no tempo de Deus que o milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Na minha e na sua vida vai acontecer coisa grande no ano que vem, em nome de Jesus. Só não desista de orar por aquilo que você vem orando talvez há anos. E todos, tenho certeza que todos da comunidade têm algo lá no fundo do coração, que está esperando há anos Deus se manifestar. E eu digo para você, diante dele que estamos, vai acontecer os milagres em nome de Jesus. Não é por mérito meu nem seu, mas é para a honra e glória daquele que deu a vida por nós, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória tem que ser atribuída a Ele. Ele manifesta os maiores milagres, a honra e a glória é para Ele e nada para nós, em nome de Jesus, irmãos. No dia que nós pegarmos um pouquinho desse poder ou da glória dEle, a nossa vida espiritual se acabou. Nós não podemos usurpar uma vírgula
da glória de Jesus. Ele nos deu o nome que é sobre todos os nomes, para que através de cada um de nós, através da sua igreja, Ele possa manifestar os milagres que Ele quer fazer na vida de milhares de pessoas em nome de Jesus. Mas tudo isso é para a honra e glória dEle, só a Ele é atribuído toda a honra e toda a glória. Muitos viraram estrela, né? Crente estrela de televisão, né? Ai, porque o fulano, nossa, vou na igreja do fulano, ele aparece na televisão. E a pessoa aceita a glória. Não deveria nem ter programa de televisão evangélico, não deveria existir isso, porque as pessoas, elas deixam a soberba, o orgulho entrar dentro delas. Não tem a humildade de atribuir a glória para o Senhor Jesus. Ah, porque a minha igreja é lotada, ah, porque tem 100 mil membros. Pode ter 1 milhão, ele não tem o poder de salvar uma alma. Quem salva é o Senhor Jesus. Então a honra e a glória, para uma alma ou 1000 que se salva, é tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Temos que ter essa humildade de reconhecer que nós não somos nada e Jesus é tudo, vezes tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte. Aí, no coração deles gerou uma esperança. Por quê? Porque quando Jesus e João começou a pregar, as pessoas começaram a entender que não existia causa perdida. Quando Jesus entra numa causa, ele só entra para ganhar, em nome de Jesus. Desde então começou Jesus a pregar, a ensinar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. O que é que Jesus primeiro trouxe ao entendimento das pessoas? Vocês precisam se arrepender. Arrepender dos seus erros, arrepender dos seus pecados. Arrependam e se volte para mim, e eu te perdoo. O que Jesus quer de cada uma alma, Ele quer o coração. Ele quer o coração de cada um de nós. Ele não quer nada mais do que o coração. É através do coração que Ele salva a alma e o espírito, em nome de Jesus. É o coração que Ele quer. Ele olha para o coração. Por isso que nós temos que ter muito amor e humildade quando vamos pregar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam e abram a porta do coração e deixem Jesus entrar. Ele fala em Apocalipse capítulo 3, no versículo 21, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu falava hoje com uma senhora, que ela deixa a Bíblia, eu fui numa casa, e a Bíblia dela fica aberta. Aí eu aproveitei o embalo, e falei: você lê a Bíblia? Ela falou: eu leio todos os dias. Eu falei: você entende o que você lê? Ela falou: eu já li a Bíblia do Gênesis a Apocalipse, tanto li o velho, li o novo. Eu falei: você entende? Estava aberto em Isaías, não lembro o capítulo. Aí eu falei: eu dei uma dica para ela. Falei: começa a ler o Novo Testamento, para que você possa entender o velho. Primeiro, procure entender o novo. Quando você entender o novo, você vai entender o velho, senão vai virar uma confusão na sua cabeça. E aí eu conversei com ela, citei vários capítulos e versículos para ela. Ela é uma pessoa de fé, só que assim, é uma fé que ainda ela não tem o entendimento, ela ainda está naquele entendimento da idolatria. Ela já entendeu que Jesus é o caminho, mas ainda está com aquele entendimento de muitas misturas, né? Ainda tem alguns ídolos na cabeça dela que precisa ser arrancado. Mas se ela continuar assim, Deus vai abrir o entendimento dela rapidinho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Jesus pega dizendo: arrependei-vos, por é chegado a vós o reino dos céus.
Quando que o reino do céu chega para uma pessoa? Quando esse evangelho chega até ela. O evangelho é o reino dos céus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que abre o coração e crê no Senhor Jesus. O reino dos céus chegou. Tem muita gente que entraram no reino dos céus e estão saindo, porque elas não querem mais, desacreditada, não querem mais seguir a Jesus, se cansar, eu me cansei. Se cansou de quê? Da bondade de Deus, do amor do Senhor Jesus. O mundo é melhor. O que é que o mundo oferece? Oferece só coisas artificiais. O mundo oferece pinga, oferece vícios, oferece os prazeres da carne, e isso leva as pessoas para a perdição. Então, com luta ou sem luta, temos que estar grudado com o Mestre em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? E nós já vamos encerrar e nós vamos orar. Vamos só lá em Mateus capítulo 9. Só ir um pouquinho na frente, Mateus 9, daqui a pouco nós já vamos orar em nome de Jesus. Mateus capítulo 9. Aqui Jesus está falando com os fariseus, os doutores da lei. E aqui vamos pegar o versículo 9 para entender o 13. Rapidinho, a gente já vai orar. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado quem? Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, os fariseus vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Eu quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E é assim que o evangelho é pregado. Quando ele está bradando, ele está dizendo às pessoas, venham para a luz e se arrependam. Se arrependam, entregue a tua vida para Jesus, ele te perdoa e você imediatamente sai das trevas e é transportado para o reino da luz. Amados, quando a gente entende o que é a salvação que Jesus está oferecendo para todos, ele começou pregando e ele ensinou, quando você pregar o evangelho, chame as pessoas e diga, se arrependa dos seus pecados, e venham até a mim e eu perdoo os seus pecados. Não significa que a pessoa não vai pecar, ela vai errar, mas ela vai errar menos. O Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas, vai nos lapidando, e nós vamos tendo mais força para resistir às tentações, resistir às ofertas do Satanás, do inferno, sujo e imundo. E assim nós vamos seguindo adiante, nos arrependendo, pedindo perdão, Deus perdoa e vamos seguindo em frente em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas o que nunca podemos fazer é tropeçar e ficar no lugar que caiu. Se caiu, se levanta, sacode a poeira, pede a misericórdia e a compaixão do Senhor Jesus. Ele está pronto para estender a mão e dizer, segue em frente. Vamos, você achou que você nunca ia errar mais? Não pense dessa forma. E veja, irmãos, que é por isso que muita gente não volta para o Evangelho, porque muitos têm vergonha de voltar, achando que Deus não perdoa mais ela, porque ela errou tanto depois que ela conheceu e voltou para o mundo, que ela se sente envergonhada. Não tem que pensar desta forma.
Deus é amor e misericórdia. A pessoa vem, ela se conserta, pede perdão, Deus perdoa, e ela segue adiante, livre para seguir ao Mestre, em nome de Jesus.